Toda vez que um juiz bate o martelo e dá uma sentença, uma pergunta super importante paira no ar. E é exatamente isso que vamos desvendar aqui. As diferentes teorias que tentam explicar esse processo, mergulhando no mundo fascinante por trás das decisões judiciais. Essa é a grande questão, o dilema central de toda a interpretação jurídica. Vamos explorar as várias lentes que os juízes usam para enxergar a lei. São essas lentes que acabam moldando as decisões que transformam um texto, às vezes antigo e abstrato, em algo real na vida de todo mundo. E olha só, a gente vai fazer essa jornada em ordem cronológica. Isso é legal porque dá para ver direitinho como uma teoria foi nascendo das falhas da anterior, sabe? Construindo, pouco a pouco, uma visão cada vez mais completa do que é o direito. Ok, vamos começar do começo. Por que a gente sequer precisa de teorias da interpretação? A lei não é clara e pronto? Bom, não é bem assim. Pensa comigo, os métodos de interpretação mais clássicos, eles dizem pra gente como olhar para uma lei. Sabe, analisar a gramática, a lógica, mas são as teorias que dizem o que a gente deve procurar. Elas são, na verdade, o mapa que guia o intérprete nessa jornada. E a nossa história começa lá atrás, logo depois da Revolução Francesa. O clima era de um desejo imenso por certeza, por segurança jurídica, um basta no poder que parecia arbitrário dos juízes do antigo regime. Para essa escola, a lei escrita, como o famoso Código de Napoleão, era praticamente sagrada. Acreditava-se que o código era tão perfeito que já previa absolutamente tudo, não tinha espaço para dúvida nem para criação. E essa citação famosa do Montesquieu resume tudo, né? A ideia central era essa: o juiz não tem poder criativo nenhum. Ele seria só um canal, um porta-voz da lei, quase um robô aplicando o que o legislador lá atrás determinou. Agora, vamos botar essa teoria à prova. Como ela lidaria com um problema bem moderno, mas usando uma lei super antiga? A resposta aqui mostra tanto a força quanto a maior fraqueza dessa escola. Então, para a escola da exegese, não tem conversa. O resultado é rígido, é anacrônico, a evolução da tecnologia, as novas formas de fazer negócio, nada disso importa. O que vale é a suposta vontade daquele legislador do século XIX e ponto final. Claro que essa rigidez toda uma hora ia dar problema, né? Ela bateu de frente com a complexidade do mundo real. E aí veio uma grande virada de pensamento. O direito precisava sair um pouco do pedestal abstrato e encarar a vida como ela é. E aqui a gente vê a mudança de chave. A ideia de uma pirâmide de conceitos, toda lógica e perfeitinha, dá lugar a uma balança de interesses. O foco sai da lógica pura e vai para a realidade social, para os conflitos do dia a dia. Esse tipo de dilema, que é super comum, mostra bem esse choque. De um lado, a formalidade do contrato. Do outro, os interesses humanos, urgentes de pessoas reais. E aí, como se decide um caso desses? Em vez de só aplicar friamente a regra do contrato, essa teoria busca uma solução para o conflito humano que está por trás. A pergunta muda de o que o contrato diz para algo como quais interesses a lei deveria proteger aqui, nessa situação específica. Aí, lá nos Estados Unidos, surge essa escola que faz uma pergunta bem direta, mas muito poderosa. Essa interpretação, na prática, funciona? Ela resolve um problema social de verdade? Porque no fim do dia é o resultado que importa. Essa frase do juiz Oliver Wendell Holmes Jr. é perfeita. Ela captura a essência do pragmatismo. O que vale não são as teorias bonitas no papel, mas sim o que as decisões judiciais de fato causam na sociedade. Mas espera aí, se o foco for só nas consequências, não tem o risco do juiz ter poder demais de decidir o que quiser? A próxima teoria que a gente vai ver busca justamente um meio termo, um jeito de equilibrar as regras da lei com a escolha que no fundo o juiz sempre tem que fazer. O jurista Hans Kelsen veio com essa solução que é muito elegante. Ele percebeu que a lei não é um comando único, tipo, faça isso. Na verdade, ela é uma gama de opções. A lei de cima limita, mas não determina por completo a decisão de baixo. O processo fica bem claro assim, né? Interpretar é, ao mesmo tempo, um ato de conhecimento, de saber quais são os limites da lei, e um ato de vontade, de escolher um resultado ali dentro. O juiz primeiro conhece a moldura, e só depois ele cria a sua decisão, dentro dela. E tudo isso nos traz para a visão mais contemporânea, que tenta juntar as lições de tudo que veio antes e que reconhece que o direito é muito mais do que só um amontoado de regras. Essa teoria basicamente traz a moral e os valores de volta para a equação. Ela supera aquela separação super rígida entre o que é direito e o que é moral, que os positivistas mais antigos defendiam com unhas e dentes.
Aqui, o juiz vira quase um artesão. Ele precisa tecer uma decisão que seja justa, que seja coerente, misturando os fios das regras com os fios dos grandes princípios do direito. E isso, claro, exige uma responsabilidade muito maior na hora de justificar cada escolha. Essa tabela é um ótimo mapa mental para a gente fechar o raciocínio. Ela resume bem o foco de cada teoria e o papel que cada uma delas enxerga para o juiz. Dá para ver claramente a evolução do pensamento jurídico, né? Fica claro que a gente saiu de uma busca quase desesperada por uma certeza absoluta para um complexo ato de equilíbrio. E esse equilíbrio é o que define o direito moderno, refletindo, no fim das contas, a complexidade da nossa própria sociedade. Entender todas essas teorias talvez não dê para a gente uma resposta final, uma fórmula mágica, mas com certeza dá as ferramentas para a gente questionar e entender melhor as decisões que moldam o nosso mundo e as forças que estão sempre atuando por trás de cada sentença.